Boa noite, gente. Tudo bem com vocês? Então, a câmera tá próxima porque tem uma criança de 4 patas, felina, que está deitada no meu colo e que não quer levantar nem pelo decreto. Então, aí tá assim. Ainda não achei meus outros óculos, então ainda tô com esse daqui. Mas vamos lá, né? Para mais um dia de leiturinha. E espero que todos tenham tido um bom dia. Hoje é quinta-feira, dia 28 de agosto. Amanhã é aniversário de quem? Doutor Bezerra de Menezes, 29 de agosto. Também da nossa amiga Yaci. É aniversário do Alcides, nosso grande amigo, né? Palestrante. E tem, eu acho que é o do Raimundo também, Raimundo Emílio, se não me engano. 4 aniversariantes amanhã. Não posso esquecer de mandar os parabéns, parabéns. Doidinha hoje, gente. Olha, minha cabeça não tá batendo bem não, tá? Mas tá tudo bem, vamos nessa, né? Vamos continuar firmes e fortes. Então tá, então vamos continuar com o nosso livrinho, né? José Carlos de Luca, do Coração de Jesus, o que ele diria para você hoje? Estamos no item 16, a lógica do céu. Vocês ouviram o que foi dito, olho por olho, dente por dente? Mas eu lhes digo, não se vinguem dos que fazem mal a vocês. Isso está em Mateus, versículo 5, itens 18 e 19. Gente, eu faço assim para ler essa parte, porque assim, a cor é laranja. É laranja. Aí fica difícil, às vezes, ler o que está escrito no laranja. Eita, vamos lá. Consegui. Vocês ouviram o que foi dito no passado, olho por olho. Mas eu vim trazer o mandamento do coração a coração. Essa é a lei que rege os destinos dos que desejam a felicidade e a paz em suas vidas. A lógica do mundo é retribuir o mal com o mal, e assim os homens engrandam o caminho da autodestruição. Eu, porém, trouxe a vocês a lógica do céu, que consiste em não revidar, em não promover a vingança, em não permitir que o ódio se alastre indefinidamente, enfim, em não retribuir o mal com o mal e sim pagar o mal com o bem. Acham loucura fazer isso? Ora, loucura é não perdoar, porque aquele que não perdoa não poderá ser perdoado. Loucura é não esquecer o mal que fizeram a você, porque se assim for, o mal que um dia você praticou também se lembrará de você. Todo ódio e toda vingança representam movimentos contrários à lei de amor que está gravada em sua consciência, de modo que, uma vez cultivados, acabam por perturbar a sua harmonia psíquica, aproximando-o dos desequilíbrios da mente e do corpo. Você compreende, então, que tudo que você fizer ao seu irmão fará a si mesmo também? Assim, aos que se encontram tomados pelo ódio, pela ira, pelo desejo de vingança, encareço que se aproximem de todos aqueles outros irmãos em crises de perturbação e loucura, consumidos que foram pelas labaredas da revolta e da fúria, da desforra e do desequilíbrio. Sei que muitos pensam que é mais fácil devolver o mal do que fazer o esforço de permanecer em paz. Contudo, devemos sempre nos lembrar de que é muito mais
porque é muito mais difícil suportar as consequências da vingança do que fruir. Gente, depois eu vou ter que procurar o dicionário. Fruir os benefícios da paz que somente o perdão é capaz de proporcionar. Gente, tem duas palavras aqui que eu não conheço. É fruir e desforra. Desforra. Não sei como é que se fala e nem sei o que é. Baixou a gringa. Então, ele tá falando olho por olho, dente por dente, por quê? Porque essa é a lei de Talião, né, que era a lei aplicada, né, desde a época de Moisés até a chegada de Jesus. Porque acontece que o povo era muito bárbaro, né? Então, eles tiveram que... Eles não. Moisés criou essa lei para quê? Para tentar conter os ânimos, porque era uma barbárie tão grande que era assim: ah, você me machucava, mas aí eu ia lá, matava tua mãe, teu filho, tua mãe, teu filho, tua esposa, tua avó, teu periquito, papagaio, enfim. Era uma loucura, totalmente descontrolado. Então teve que criar a lei de Talião, que pra gente hoje em dia já é uma barbárie, mas para poder conter aquelas loucuras daquelas épocas, né, que assim não tinha moral, né? Então, assim, o pouco de moral que tinha foi quando Moisés recebeu, né, lá os mandamentos e começou a guiar os judeus, né? E aí colocar um pouquinho de limites, né, nas leis, né, dos 10 mandamentos, porque não tinha regra. Então, assim, e mesmo com as regras já era difícil, né? Então a gente imagina que sem essas regras era pior ainda. Só que chegou Jesus, né? Que aí resolveu tirar, comecei a tentar apagar a lei de Talião, né? Pra gente parar de revidar o mal com o mal. Pra gente aprender a revidar o mal com bons sentimentos. Da outra face, não revidar, né? E não ser olho por olho, dente por dente, não mais, né? Só que a gente sabe que foi difícil, mas a lei tá aí. Hoje em dia é errado, é punível pela lei dos homens. A gente não pode fazer vingança com as próprias mãos. Mas até muito pouco tempo atrás, até o século XVIII, eu acho. 18? Talvez até o século XIX, vamos colocar assim. Eu não tenho certeza não, tá, gente? Eu tenho que pesquisar isso depois. Mas já ainda se cometia vingança com as próprias mãos. É claro que as denominações eram diferentes, né? Então, assim, mais tinha vingança, existia essa vingança cega, né? Até um certo período, até protegida por lei, né? Era permitido, duelos eram permitidas, e duelos assim, tanto com armas de fogo, né? Porque foi até na época que já tinha arma de fogo, já ainda tinha os duelos, ou então armas brancas, né? Então, às vezes, tinha muitos desequilíbrios até, né, nesses duelos, porque às vezes a pessoa que estava convocando o duelo era muito mais forte que aquela que estava ali sendo chamado para o duelo. E assim, ele estava indo a morte certa, né? Que era um assassinato disfarçado, né? E era tudo uma questão de vingança. Então era porque olhou para a esposa, era porque fez isso, fez aquilo, enfim, qualquer motivo era motivo de vingança. Hoje em dia ainda existe, obviamente, né? Até nós mesmos, né? Por mais que estejamos um pouquinho mais pacificados, né? Um pouquinho mais dentro da lei de Deus, que a gente tenta todo dia um pouquinho mais se melhorar.
lá no fundo, de vez em quando, ainda tem aquela vontade de vingança. Não é uma vingança letal, mas no nosso caso, por exemplo, fulana falou isso pra mim, então me machucou, então vou machucar também. Isso é uma forma de vingança, né? Fulana puxou meu tapete, então vou puxar o tapete também, né? Isso é vingança. E claro que, desculpa, gente, e claro que ainda tem gente que, obviamente, né, age com violência, até letalidade, né? A gente vê muito esses casos de feminicídio, de uma certa forma, uma vingança, né? O homem que foi rejeitado e ele, para se vingar, ele vai lá, mata a mulher, mata a ex-mulher, mata o namorado da ex-mulher, mata a mãe da ex-mulher, enfim. A gente sabe que é um descontrole completamente absurdo. Então, infelizmente, a gente ainda vê na nossa sociedade agora no século XXI, gente, 21º século, século XXI, a gente ainda vê esse tipo de situação que Jesus, há mais de 2000 anos atrás, tentou ensinar pra gente que estava errado, né? Que a gente paga o mal com o bem, né? A gente retribui o mal com o bem, a gente dá outra face, né? Quer dizer que precisamos ficar amiguinhos, coladinho com aquela pessoa que nos fez mal? Não, não é isso. Mas se perdoar por quê? Porque quando a gente perdoa, a gente faz. O primeiro beneficiado somos nós. Somos nós mesmos. Então, assim, porque o rancor, a raiva, o ódio que pode ser gerado pela maldade que fizer conosco, pode nos adoecer, nos perturbar. Só, gente, vai fazer barulho. Eu tô com calor, vou ligar o ar, só um minutinho. E olha que meu quarto não é quente, não, mas eu tô com calor. E então, pode. Então, o fato de nós perdoarmos, acontece o quê? A gente faz bem para nós mesmos. Nós fazemos bem para os nossos organismos, para a nossa mente, para o nosso equilíbrio. Porque o que acontece? Se a gente procurar a vingança, primeiro, a gente vê muito nas mesas mediúnicas, né? Quem trabalha em mesa mediúnica sabe. A gente começa a entrar naquele círculo vicioso. Você me fez isso, eu vou me vingar. Então, se vingou, me fez isso, então eu vou me vingar. Então, entra naquele círculo e não para nunca. E aí, a gente, uma vez um encarnado, outra vez o outro, e naquela guerrinha, né? Guerra. Quando o que acontece também, às vezes, quando você desencarna e você fez mal aquele espírito, né? Quando encarnado em outra vida, e ele fica esperando lá para te escravizar na hora que você vai desencarnar. Isso é um dos motivos pelos quais eles isolaram Hitler, né? Para ele, porque imagine a quantidade de gente que pereceu sob seus comandos, né? E imagine quantos milhões ou centenas de pessoas, ou milhões, né? Que direto ou indiretamente foram prejudicados por ele, né? Então, assim, teve que ser isolado, porque ele ia virar escravo pela eternidade, né? Ia durar milhares e milhares de anos. A gente não sabe quanto tempo ele vai ficar lá, mas assim, vai ficar bastante tempo, enfim. Aí, o que acontece? Quando a gente se vinga, então a gente entra nessa sintonia, que aí a gente atrai para nós muitas coisas desagradáveis. Primeiro, moralmente, a gente não é legal. Espiritualmente, também não é legal. Imagina a decepção de Jesus, do nosso mentor, vendo que a gente não está cumprindo com a lei, que a gente resolveu se vingar, né?
é uma decepção muito grande para eles. E para nós, que acontece? É semeadura de novo, né? Então a gente está semeando, se vingando. Então a gente está indo contra as leis de Deus, né? E aí a gente ainda está semeando coisas que a gente vai colher lá na frente, aqueles espinhos todos, aquelas plantas venenosas, tudo que a gente está colhendo, a gente vai colher um dia. E a gente vai reclamar porque a gente está colhendo o que a gente acha que não merece. Enfim, aí nós precisamos realmente, fez mal, não consegue retribuir com bem, fique em silêncio. Aí fica em silêncio, usa água de Chico, pensa, medita antes, né? Reflexiona se aquilo vale a pena você se prejudicar só porque se sentiu ameaçado, porque aconteceu isso e aquilo com você. Eu sei que nós, a maioria de nós já não pensa mais assim, né? A gente pensa assim, para coisa boba, mas mesmo sendo coisas bobas, nós precisamos tomarmos cuidado, muito cuidado, porque pensamento é energia também, né? Pensamento é material, então precisamos ser muito cautelosos. Por quê? O que acontece? Quando a gente deseja o mal de alguém, o que acontece? O mentor vai ficar ali do nosso lado? Vai, mas ele vai se afastar um pouquinho, ele vai ficar ali a uma distância de segurança ali observando. Mas o que vai acontecer? Aí vai entrar um amiguinho ali que tá naquela mesma faixa vibratória, pensando no mesmo tipo de besteirinha, e vai ficar do nosso lado e vai começar a nos influenciar. Aí se a gente começar, por exemplo, a bater boca com a pessoa que a gente quer se vingar, aí ele vai falar, vai, fala mais. É aquele famoso diabinho e anjinho que a gente via nos desenhos animados quando a gente era criança. Então, aí a gente vai começar a escutar o diabinho em vez de escutar o anjinho. E aí ferrou, gente. Aí a gente tá frito, porque até sair daquele quadro de obsessivo, Deus nos acuda. Primeiro, para perceber que a gente está num quadro obsessivo, já não é fácil. Não é uma coisa muito fácil, não. Até nós percebemos isso. E depois, para sair do quadro de obsessão, é outros 500. É outra dificuldade. Então, a gente precisa ficar muito atento. É aquele famoso orai, vigiai, orai constantemente. Principalmente quem é médium. Quem é médium tem que tomar muito cuidado. Eu já contei para vocês como eu entrei em processo obsessivo durante o luto da minha mãe, que foi realmente um processo obsessivo, depois de um certo tempo, e não foi fácil, e eu tinha consciência que eu estava num processo obsessivo, e mesmo assim eu não conseguia sair dele. Foi muito... eu via claramente, estava claro, mas meus pensamentos não me deixavam sair daquilo. Eu consegui sair. Foi complicado, foi difícil, mas foi preciso que eu vire a chavezinha da minha consciência, da minha mente, que eu ligue de novo lá com alto, para poder me desvencilhar deles. Porque não era por conta assim, claro, eles se aproximaram porque eu estava muito triste, estava naquele processo, né, muito triste. Mas eles foram além.
Eu era fumante. Eu passei a fumar praticamente 3 maços de cigarro por dia. E eu sabia que não era coisa minha. Não era coisa minha fumar 3 maços por dia. E assim, eu entrei nesse vício, nesse circo vicioso, uma coisa absurda. E eu não conseguia sair, tendo consciência que eu estava sendo obsediada. Imagina, tendo a consciência que você está obsediada e não conseguir sair, imagina, é um absurdo. Eu me prejudiquei naquele momento. Por isso que hoje eu acho que eu tenho que trabalhar pra caceta, pra caramba ali no centro espírita. Desculpa, gente, eu tenho que vigiar meu palavreado, mas a gente tá entre amigos, né? Eu preciso trabalhar muito no Cefas para poder recuperar esses 6 meses que eu vacilei. Preciso muito me recuperar. Isso porque eu tinha sido alertada pelo Dr. Bezerra e eu não dei ouvido. Pior ainda, ele falou comigo, levei puxão de orelha. E não é que eu não levei a sério, eu tinha consciência do que ele tinha falado, mas eu não conseguia sair daquilo, entenderam? Então, assim, a gente vê casos de obsessão muito sérios, muito sérios. Já contei para vocês diversas situações que eu já vivi, não só comigo, mas também normal, né? E realmente, tem uma hora que, voltando para a vingança, nós precisamos aprender a não querermos mais nos vingar de ninguém. Nós precisamos, por mais que tenhamos sido magoados, feridos, fez mal, doeu muito mesmo, é um esforço sobre-humano se passar por cima. Então, assim, pode até ficar magoado naquele momento, mas tem uma hora que precisa falar assim, tá bom, fiquei magoado, agora passou, e siga adiante, bola pra frente, vida que segue. Entenderam? Vida que segue, a gente não pode ficar naquele emaranhado, porque é um atraso, não é um atraso evolutivo, é um atraso moral, porque a gente não desenvolui, né? A evolução é sempre para frente, a gente nunca vai dar marcha ré, não tem como a gente voltar atrás naquela evolução. Como foi dito na aula de quarta, o que acontece? Aquilo que nós já adquirimos moralmente, espiritualmente, é nosso, tá lá, tá guardado. Podemos não usar direito, mas tá lá, a gente já aprendeu. Não tem como desaprender. A consciência, o sinozinho da consciência bate lá, tim, tim, tim. Igual, não lembro um dia quem falou pra mim. Mas de qualquer maneira, perdão, gente. De qualquer maneira, todo mundo vai pro umbral. Tá. Aí eu fiquei pensando, mas assim, todo mundo vai pro umbral, que todos nós vamos ter passagem obrigatória pelo umbral. Aí eu fiquei pensando, mas pode acontecer que uma pessoa vai ficar, vamos falar em dias, né? Em dias e meses. Uma pessoa vai ficar 1 mês, aí a outra vai ficar 1 dia, aí a outra vai ficar 5, aí a outra vai ficar 20. Vai depender de como ela tá a consciência dela. Se desencarnar bem, né? Com essa evolução moral, ok, com a consciência, ok, tá bom. Porque tudo que a gente está estudando hoje, tudo que a gente está trabalhando, estudando, botando em prática, a gente já vai levar junto com nós. Então, assim, o certo é nós, certo, o ideal, né, seria nós desencarnarmos, mesmo passando pelo umbral, nós termos a consciência que aquilo ali é uma passagem breve, tá? Mas obrigatória, vamos dizer assim, porque a gente não sabe até que ponto isso é verdade ou não. Mas diremos que, assim, pensando que é verdade, a gente não, eu quero e não sei.
ter aquela passagem breve ali, aquela passagem rápida pelo umbral, e aí já vamos seguir adiante. Vamos seguir adiante, já vamos despertar bem, pra gente não ficar naquela lamúria, né? Ai, meu Deus, mas não era isso que eu pensava. Ai, isso é difícil. Gente, não vamos chorar porque a gente desencarnou, não, pelo amor de Deus. Dizem que tem um hospital espiritual só de espírita. Só de espírita. Por quê? Porque os espíritos que desencarnaram lá são aqueles espíritos que eram espírita da boca para fora, não faziam nada. Assim, o que faziam as coisas esperando algo em troca, né? Que isso acontece muito, gente, é inevitável. Tem muita gente que fala, eu vou fazer isso assim porque eu quero colher bons frutos. Não, é uma coisa que tem que ser natural. A gente não tem que pensar, eu vou fazer isso porque eu quero isso. Não, eu vou fazer porque eu quero fazer. Ponto. Ponto. E isso é falando no bem. Então, na hora que a gente pensar em não, que eu quero mal. Não vamos pensar, não vamos desejar o mal de ninguém, vingança de ninguém. Igual, tinha uma época que eu falava assim, a vida, tá vendo, né? Deus tá vendo, né? Ó, tá, o que teu tá guardado. O que teu tá guardado, tá logo ali. Nunca mais eu falei isso, gente. Agora que eu me toquei, agora nunca mais eu falei isso. Porque é uma certa forma de desejar uma vingança e desejar um mal ao próximo, não é? Que a gente fica assim, fulano me machucou, vai ver só o que vai acontecer com ele. Vai acontecer a mesma coisa, então pior. Eu tenho certeza que de nenhum de nós faz mais isso. Então, isso é vingança também. Então, assim, a gente tem que parar de pensar igual. Eu roguei praga. Quando eu roguei praga pro meu ex-marido, foi isso. Falei assim, ele vai ser um eterno insatisfeito, que ele nunca tá contente com nada. E o cara é infeliz, coitado. Mas assim, eu não sabia, né? Na época que eu falei isso, eu não sabia que era uma coisa que podia me prejudicar no futuro. Mas hoje em dia eu me arrependo de ter falado. Tenho pena dele, coitado. Que ele é infeliz, é triste. Ele não consegue nessa vida, ele não tá conseguindo. Ele não tá conseguindo encontrar Jesus, ele não tá conseguindo. Não tá conseguindo evoluir. Ele não está conseguindo evoluir. Ele é muito materialista. Então eu sinto pena dele. É um coitado. Porque assim. Seria bom que ele se acalmasse, né? Que ele já tá com. Ele vai fazer. Ele vai fazer 55. Não. Eu vou fazer 54. Não, ele vai fazer 57. Ele vai fazer 57 anos. Poxa, tá na hora, né? Eu fico com pena dele, gente. Sinceramente, eu fico com pena porque acaba que ele é uma pessoa muito solitária. Porque assim. Como é só material, não tem nada que preencha o coração dele de verdade. E moralmente, só ladeira abaixo. Uma pena, que é uma pessoa muito legal, né? Ele tem um lado bom dele. Mas enfim, aí eu falava, ele vai ter um eterno insatisfeito. Isso é vingança, porque eu tava possessa, que eu tava machucada, que eu tava com raiva dele, né? Então, assim, a gente fala as coisas e a gente não pensa nas consequências, né? E é isso, e a gente precisa realmente aplicar a lei de Deus, que é a lei de amor. Amor ao próximo, né? Amor para nós, para com nós mesmos, para com o próximo, para não querer vingança, não querer olho por olho, dente por dente. Lei de Italião esquece, não existe mais, não pode mais esquecer em nossas vidas, porque nós somos espíritos que evoluímos um pouquinho, estamos em evolução, estamos trabalhando para evoluir. Então nós não podemos mais pensar assim, eu quero me vingar. Não existe mais.
assim, é vida que segue, que a pessoa seja feliz do lado dela e vamos embora. Estamos de acordo? Hoje eu falei pra caramba, meia hora, caraca. Aí é isso, tá bom, pessoal? E vamos pensar bem nisso, pensar em tudo que a gente pode fazer, mesmo aquelas coisinhas pequenas que a gente acha que não é nada, pode ser uma coisa que pode prejudicar a gente um dia. Então, assim, eu de vez em quando eu fico remoendo. Aí eu fico assim, meu Deus, eu não posso ser assim, porque senão lá na frente eu vou frita. Aí eu me esforço, eu volto pro trilho. Aí, assim, então, por enquanto tá dando certo. Tá dando certo. Tá bom, gente? Então vamos nessa. Vambora. Que hoje ainda é quinta-feira. Quem trabalha fora amanhã ainda é dia de trabalho. Eu ainda vou dar aula também amanhã. Último dia da semana, né? E último dia útil do mês. Olha só. Vou, né? Augusto voou. E é isso. Então eu desejo uma boa noite para todos. E eu vou fazer a oração que eu esqueci de novo de fazer a oração de início, né? Parabéns, Dona Kelly. Então vamos fechar os nossos olhos, elevarmos os nossos pensamentos, nos conectamos a Jesus, a Maria, agradecendo a oportunidade de estarmos juntos mais uma vez para uma leitura desse livro tão agradável, enriquecedor, que nos aproxima de nosso irmão Jesus. Que possamos todo dia mais sermos um pouquinho mais Jesus em nossas vidas, trilhando seus passos, pisando nas suas pegadas, para um dia lá na frente chegarmos e literalmente darmos a mão a Jesus para acompanhá-lo em novas tarefas. Com a graça de Deus, com as bênçãos de Jesus e o amor de Maria Santíssima, que assim seja, graças a Deus. Então, boa noite para todos, bom dia para quem vai me assistir de manhã e que tenhamos muito amor no coração, com Jesus junto de nós, sempre está aqui ao nosso lado. Beijos nos corações de todos, fiquem com Deus, amo vocês.